Bom, pessoal, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cosmovisão. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre cosmovisões comparadas. Então, hoje nós vamos conversar sobre uma cosmovisão que é um pouco de chove mas não molha, né? Não é nem quente nem fria, é um negócio meio morno. Uma cosmovisão que veio ganhando força, digamos assim, a partir do iluminismo, após ali a questão da Idade Média e tal. Nós vamos conversar sobre o deísmo. Em primeiro lugar, não confundam deísmo com teísmo, tá? São coisas diferentes. Muito embora o significado literal possa até ser o mesmo. Teísmo vem de teos, mas vem de uma origem do grego, né? Então, e deísmo do latim Deus, né? Então a gente tem aí, na verdade, palavras que significariam a mesma coisa em português, com origens diferentes, mas que possuem significados, digamos assim, filosóficos e religiosos completamente opostos. O que será que aconteceu para que o deísmo tenha ganhado força, digamos assim, já que o teísmo ele foi considerado, né, uma cosmovisão dominante aí no Ocidente por muitos e muitos séculos, como nós já conversamos com vocês quando falamos sobre teísmo. Tá? Então eu vou deixar com vocês aqui para a gente começar a nossa conversa, para que você consiga, de início, já entender de uma forma mais palatável aí, duas músicas para que vocês escutem, prestem atenção nas letras, né? Sejam críticos aí em relação às letras que vocês vão escutar e percebam aí a filosofia, percebam o raciocínio por detrás dessas duas canções. O que teria, então, levado a essa mudança? O que teria carregado, digamos assim, a mente das pessoas do teísmo para o deísmo? Algumas coisas aconteceram, eu queria elencar 3 delas aqui nessa aula. A primeira, a própria confusão que o teísmo, digamos assim, tinha se tornado no ponto de vista teórico. Nós tivemos aí a Reforma Protestante no século XVI, e a partir da Reforma Protestante, várias discussões teológicas começaram a surgir dentro do cristianismo, do protestantismo, vamos colocar assim. Né? Como que se dá a união hipostática? O que acontece na ceia do Senhor, né? Na Santa Ceia? Será que é uma transubstanciação? Então, o que será? Como que deve ser o batismo? É o pé do batismo, então o batismo em relação a já pessoas que possuam o discernimento do juízo? Como que se dá essa questão da ascendência, né, do Senhor Jesus Cristo aos céus? Ele foi em carne ou não? Então, enfim, uma série de discussões surgem aí nesse cenário pós-reforma, depois de 1517, e o próprio protestantismo começa a dar digamos assim, uma chacoalhada em vários assuntos, nesse descolamento, digamos assim, da Igreja Apostólica católica, né, romana aí. Então, isso foi um dos motivos de que algumas pessoas passaram a olhar aquela confusão entre os próprios protestantes e começaram a achar aquilo muito estranho. Não, isso daí, se nem eles concordam em vários desses pontos, acho que realmente o negócio deve ser meio confuso. Então a gente poderia colocar aí um primeiro ponto para o nascimento do deísmo, exatamente a Reforma. Um outro movimento que nasce meio que contemporâneo foi o Iluminismo. A gente pode colocar Voltaire como um grande nome desse movimento, que foi mais do que um movimento filosófico. A gente poderia colocar o iluminismo dentro de uma própria cosmovisão como humanismo, como a gente falou aí na aula passada. Voltaire, ele foi um grande nome desse período. E qual foi a grande questão de Voltaire? Exatamente o enaltecimento da razão, em detrimento da fé. Então, Voltaire, ele coloca essa questão, um novo modo, digamos assim, de enxergar o mundo, e que muitos naquele período entenderam como contraditório à fé. Então a gente vem aí essa questão da reforma e depois o próprio iluminismo, considerando a razão como o único modo de se enxergar o mundo. E mais ainda, como que essa razão se operava, né? Qual era a origem dessa razão? Essa foi a grande questão do iluminismo, porque a razão, o protestantismo, o cristianismo, ele sempre também privilegiou a razão, mas a origem dessa capacidade do homem encontraria aí, digamos assim, fundamentos diferenciados.
Tanto é de que a gente vai ver que o deísmo ele vai descambar aí depois, né, para o naturalismo, chegando aí ao niilismo, existencialismo. Então, uma coisa mais... o fundamento dessa razão seria diferenciado. E um terceiro movimento seria exatamente decorrente, digamos assim, de uma própria herança do protestantismo também. Aí eu não diria protestantismo, mas o cristianismo, principalmente da Idade Medieval, foi o rebaixamento da matéria, né? Então, quando eu tenho ali essa questão de que a teologia está acima das outras disciplinas e de que eu deveria, na verdade, estudar todas as outras coisas por meio da teologia, alguns cientistas começaram a olhar isso de um modo meio atravessado e falar, não, então se eu estudo biologia, quem disse que a biologia tem um valor menor do que a teologia? Se eu estudo matemática, quem disse que a matemática tem um valor menor do que a teologia. E isso é engraçado porque vários cientistas do período renascentista, por exemplo, eles eram cristãos, como Galileu, Copérnico, Kepler, eles eram cristãos, né? Mas isso foi uma questão também de que essa tentativa de elevar novamente, digamos assim, essas disciplinas que estudavam o mundo material, né, de tentar tirá-las debaixo do jugo da própria teologia. Então a gente pode ver que o deísmo ele foi uma reação praticamente direta contra o cristianismo, principalmente contra o protestantismo, né? Então daí vão surgir uma série de pensadores e aí, lógico, formando suas cosmovisões e daí influenciando inúmeras pessoas, defendendo um outro movimento filosófico, uma outra cosmovisão que seria aí o deísmo. A primeira obra que nós podemos colocar tipicamente deísta, ela vem de uma obra chamada Cristianismo Sem Mistérios, de John Toland. E, na verdade, John Toland, ele coloca como que o conhecimento que nós podemos ter de Deus, ele seria possível somente pela revelação geral, somente pela revelação natural e não pela revelação especial, né? Então, ou seja, eu não poderia conhecer Deus pela vida de Jesus Cristo, eu não poderia conhecer Deus pela Bíblia, digamos assim, eu poderia conhecer Deus por aquilo que ele resolveu, ou que ele entendeu por bem, apresentar ao homem por meio da matéria. Então percebam que Toland ele não rejeita de forma alguma a existência de Deus, mas ele rejeita frontalmente o cerne do protestantismo, que é exatamente a revelação especial, né? Então, assim, a revelação geral tem a sua importância, lógico, a gente pode ver isso em Romanos 1 e em uma série de outros trechos aí da Bíblia, mas ao nós amputarmos do Evangelho exatamente a revelação especial, muito daí se perde, com certeza isso vai se distorcer. Em Cambridge existia um movimento chamado os platonistas de Cambridge, que também começaram aí a escrever e a construir os fundamentos do deísmo. Então esses dois movimentos, de John Toland e os platonistas de Cambridge, nós podemos colocar como o início do movimento do deísmo. Dentro do deísmo, nós podemos encontrar, dentro da doutrina, nós podemos encontrar dois movimentos, duas formas de se agrupar os deístas, digamos assim. Muito embora o deísmo não se intitule dessa forma, né? Nós não vamos enxergar essa divisão dentro dos escritos deístas, né? Dentro do movimento deísta. Mas na prática, para facilitar, há uma seguinte divisão bem lógica. A gente poderia colocar, por exemplo, os deístas frios e os deístas quentes. Os deístas frios, na verdade, são aqueles que entendem Deus de uma forma mais distante. Deus praticamente ali como o primeiro motor aristotélico, né? Aquele que colocou as coisas para funcionar, que deu início, né? Que criou as coisas, que é o autor da criação, mas a partir daí teria virado as suas costas para a sua obra e as coisas seguiriam fluxos diferentes, caminhos distintos. E os outros seriam deístas quentes, né, que seriam deístas, então, que entendiam, além de Deus ter criado todas as coisas, Deus teria ainda um certo relacionamento ali, embora não íntimo, mas teria um certo relacionamento ainda com a sua criação.
né? Então a gente poderia dividir o teísmo dentro dessas duas categorias. John Locke ele fala o seguinte em uma de suas obras, né, Ensaio acerca do entendimento humano, ele fala: o que Deus revelou com certeza é verdade. Não se pode ter nenhuma dúvida. Olha só, a partir daqui, então, John Locke, né, tá falando ali, praticamente um protestante ali, né? Mas John Locke ele é considerado um deísta dentro da corrente do deísmo quente. Ele continua: esse é o próprio objeto da fé. Contudo, vírgula, e aí começa o problema. Contudo, seja revelação divina ou não, a razão deve julgá-la. Não há evidência de que toda revelação tradicional, leia-se especial, é de origem divina nas palavras que as recebemos. O que Locke está fazendo aqui? Colocando em xeque a inerrância, né, da Bíblia. Né? Então, o que John Locke está fazendo nitidamente é isso. Né? E além dele tirar toda a subjetividade, digamos assim, do cristianismo, que tem o seu valor, né, Locke exaltou a razão acima da fé, enquanto que nós já vimos que isso não é correto. Né? Da mesma forma como nós não devemos exaltar a fé acima da razão, a razão também não deve estar acima da fé. Ao contrário, ambas andam lado a lado. Não como duas correntes, né, como dois rios que andam em paralelo, mas fazendo parte ali do mesmo movimento, né? Deus dotou o homem de razão. Então a razão ela tem a sua importância para Deus, logicamente dentro desse contexto de conhecê-lo. Mas Locke ele coloca a razão acima ali da fé, e não somente isso, ele coloca a inerrância bíblica em xeque claramente. Ele não entendia a revelação especial ali como parte, digamos assim, da constituição do cristianismo. Passemos então, já que a gente já teve ali um panorama, né, ali um overview, digamos assim, do deísmo, vamos responder agora aquelas 8 perguntas que James Sire coloca como constituintes de uma cosmovisão. Primeira pergunta: o que seria a realidade primordial? O que seria real de fato para o deísmo? Sire fala o seguinte: um Deus transcendente, como causa primeira, criou o universo, e em seguida o deixou funcionar por causa própria. Deus, portanto, não é imanente, triuno, totalmente pessoal, soberano sobre os assuntos humanos, nem mesmo providencial. Então é isso, pessoal. Deus teria criado ali o universo e em seguida deixou ele por conta própria. A gente vai ter ali um pouco de diferença, como eu falei, em relação aos deístas frios e os deístas quentes a respeito da imanência divina, mas de modo geral eles acreditam que Deus não se relaciona de modo algum com sua criação. Então ele não seria imanente, né? Ele não seria pessoal, o que vai de encontro com o protestantismo. Né? Nós cremos em um Deus totalmente imanente, em um Deus totalmente pessoal, que é soberano sobre os assuntos humanos e que atua por meio de sua providência. Né? O deísmo ele vai negar toda essa última parte. Benjamin Franklin, que foi um deísta, digamos assim, de grande peso, né? Na verdade, praticamente ali todos os fundadores ali dos Estados Unidos ali, a gente vai ver naquele movimento de independência dos Estados Unidos, praticamente todos eles eram deístas. Né? E Benjamin Franklin fala o seguinte: creio em um Deus criador do universo, ele governa por sua providência. Então a gente já vê aí Benjamin Franklin uma corrente mais quente do deísmo. Né? Thomas Paine, por exemplo, fala o seguinte: a única ideia que o homem pode atrelar ao nome de Deus é a causa primeira, a causa de todas as coisas. Então a gente já vê dentro do deísmo uma grande falta, digamos assim, de coerência. Se a gente pegar o protestantismo, e a primeira causa que eu falei lá com vocês a respeito das discussões teológicas que surgem pós-reforma, todas elas, praticamente todas elas, ou a maioria delas, as principais delas, foram consensadas. Se eu pego o Sínodo de Dort, por exemplo, ali, uma confissão de fé batista ou uma confissão de fé de Westminster, elas vão ser praticamente uníssonas, tirando em um ponto ou outro. Aqui no deísmo, a gente vê que isso não acontece. Praticamente, dentro do deísmo, cada um pode ter o Deus que bem entender. Né? Então, assim, se você for deísta, você tem o seu próprio Deus ali. Não existe, a partir do momento que eu tiro a revelação especial, que eu tiro a Bíblia, né, ali de cenário,
então você inventa o que você quiser, meu amigo. Você pode fazer o seu próprio Deus. E é isso que a gente vê claramente aqui, por exemplo, dentro das declarações de Benjamin Franklin e de Thomas Paine. Segunda pergunta: qual é a realidade da natureza, da realidade externa? Isto é, o mundo à nossa volta. Sayre coloca o seguinte: o cosmos criado por Deus é determinado. Aqui cosmos no plural, o Sayre está usando. Às vezes ele usa no singular, às vezes ele usa no plural. Então aqui ele está se referindo à criação inteira. O cosmos criado por Deus é determinado. Foi criado como a uniformidade de causa e efeito em um sistema fechado. Nenhum milagre é possível. Isso é bem importante para a caracterização do deísmo. O universo seria hermeticamente fechado. Uma vez criado o universo, Deus não agiria, mas de nenhuma forma. A gente viu ali até que, por exemplo, quando Benjamin Franklin fala que Deus age por meio de sua providência, não é o mesmo conceito de providência que nós temos. É muito mais no sentido de Deus ter criado as leis da natureza. Isso seria providência ali para Benjamin Franklin. Então, Deus teria criado o universo, criado as suas regras, e uma vez isso posto, teria parado, teria deixado de intervir. Então, o universo ele seria fechado à ação divina. E mais ainda, pessoal, ele seria fechado à reordenação humana, como nós vamos ver. E isso começa a, digamos assim, fundamentar, a pavimentar o niilismo e o existencialismo que nós vamos ver aí na próxima aula. Então o homem, digamos assim, ele só agiria dentro de um sistema de causa e efeito, e não só o homem, o universo como um todo. Não existiria, digamos assim, muito espaço, na verdade nenhum espaço para reordenação. Uma vez que a criação original foi instituída, tudo ali funciona mediante causa e efeito. Como se dá, então, como se configura o ser humano dentro desse universo hermeticamente fechado à reordenação? O ser humano, então, ele passa a ser parte do mecanismo. O ser humano, como Sayre coloca, embora pessoais, eles fazem parte do mecanismo do relógio do universo. Aqui é aquela velha imagem do relojoeiro, que nós já vimos isso, é bem comum nós encontrarmos isso. O deísmo ele é muito comparado a Deus é muito comparado como sendo um relojoeiro e o universo um relógio. Então, uma vez construídas ali as engrenagens, muito embora essa ideia não seja muito fidedigna, digamos assim, mas ela é bastante utilizada dentro desse contexto aí do deísmo. As engrenagens funcionariam ali por si só. Então, a autoconsciência e a autodeterminação, elas até existiriam até certo ponto, muito embora nós poderíamos estressar, digamos assim, o deísmo até um ponto em que nós deixássemos de enxergar até isso. Então, muitas vezes nós somos criticados, ou o protestantismo ele é criticado por uma inexistência de livre-arbítrio, ou até mesmo de livre agência, mas aqui no deísmo é o deísmo que começa a lançar exatamente o alicerce de tudo isso. Dentro do deísmo, a autoconsciência ela seria um produto do próprio homem. A gente vai ver como que o existencialismo vai enxergar isso. O naturalismo, por exemplo, já enxergava isso como simplesmente os pensamentos seriam secretados ali pelo cérebro, como o fígado, ele secretaria ali bile. Então isso seria mais ou menos, o pensamento seria fruto de uma reação química tão somente. E a autodeterminação, ela existiria dentro desse universo hermeticamente fechado. Então, ainda que eu não conheça a causa dos meus pensamentos, elas existem. Ainda que eu ache que eu tenha autodeterminação dentro de um movimento, dentro de uma cosmovisão coerente deísta, isso não poderia existir. Então, assim, simplesmente, não sei quantos já viram, por exemplo, aquele filme O Efeito Borboleta, Também é um ótimo filme para você entender essa visão deísta. Então, assim, se você olhar aquela questão, tudo está interligado. Na verdade, a questão, por exemplo, por que você escolheu fazer determinada faculdade? Porque eu escolhi. Não. O deísta vai falar, na verdade, você foi pré-condicionado a isso por causas ancestrais. Você teve a influência dos seus pais, que por sua vez tiveram as influências dos pais deles, que por sua vez dos pais, E assim isso regressa até o primeiro motor.
até a origem de tudo, né? Então, essa questão é a primeira contradição aí do deísmo. Muito embora o protestantismo seja colocado o cristianismo como uma questão, uma cosmovisão onde muitas vezes se tolha aí a questão da autodeterminação, aqui, por exemplo, se eu entendo que o homem não pode reverter a ordem do universo, eu não tenho como falar de fato em autoconsciência e autodeterminação. Além disso, não haveria, por exemplo, nenhuma determinação divina além do funcionamento do cosmos, além do funcionamento natural do cosmos. Então, por exemplo, ética e razão, eu perco a noção de absoluto, né? E isso é um contrassenso. Porque se, na verdade, a autoconsciência e a autodeterminação devem ser vistas à luz do homem, à luz da divisão humana, como que eu vou trabalhar com a esfera de ética e de razão? Isso, por exemplo, outra cosmovisão que vai vir depois em resposta ao deísmo, que vai ser exatamente o existencialismo, com raízes aí no niilismo, ele vai tentar explicar essa aparente contradição que o deísmo deixa aberta. O deísmo não tem resposta para isso. Tá? Então, assim, isso a gente vai encontrar lá no existencialismo, que nós vamos ver na próxima aula. Outra pergunta: o que acontece com quem morre? E, de novo, isso daqui vai do gosto do freguês. Né? Sayre fala o seguinte: os seres humanos podem ter vida ou não, além da existência humana. Depende do Deus que você escolheu para você. Então, se você for um deísta quente, por exemplo, você vai acreditar que existe algo além dessa vida, né? Então Thomas Paine fala: creio em um só Deus e não mais. E espero que para a felicidade além desta vida. Então ali ele tem uma fezinha de que ele torce para que na pós-vida ali ele vá para um lugar bom e feliz. Né? Então, assim, perceba que é uma ideia de pós-morte, de eternidade, bem diferente do protestantismo, né? Bem diferente até do próprio cristianismo. Tá? Então, assim, mas nós vamos encontrar correntes dentro do deísmo, principalmente correntes aí do deísmo frio, que não acreditam aí no pós-morte também. Então, dentro do deísmo você pode ver de tudo. Dentro desse contexto, será que é possível saber alguma coisa, de fato? Olha o que Sayre coloca. Por meio de nossa razão humana autônoma e inata e dos métodos da ciência, podemos não apenas conhecer o universo, como também inferir pelo menos algo a respeito da identidade de Deus. Entende-se que o cosmo, este mundo, encontra-se no estado normal. Ele não é caído ou anormal. Olha só, então, uma outra amputação, digamos assim, do cristianismo, né? O deísmo, ele não acredita na queda. Lógico, se Deus ele faz a criação, se ele cria todas as coisas e vira as costas, digamos assim, ou ainda vem a reger somente por meio de sua providência, e se o que está escrito na Bíblia, digamos assim, eu não posso conhecer a Deus por meio da revelação especial, não há queda. Tudo foi criado e tudo permanece no mesmo estado em que foi criado. Isso causa uma série de problemas, como nós vamos ver a seguir. Tá? Mas então o deísta ele entende que o universo ele está operando dentro de um estado de normalidade. Tudo que acontece deveria acontecer como tal. Né? Então, por exemplo, como entra a questão do mal psicológico? Tudo bem, o mal psicológico poderia ser, então, derivado da razão humana, tal, mas e o mal, digamos assim, físico, o mal natural? Né? Então, o protestantismo, o cristianismo, ele defende que a queda atingiu, inclusive, a natureza. O deísmo, não. Então, como é que ele vai... Então, por exemplo, será que esses maremotos, terremotos, todos esses sofrimentos, digamos assim, do homem por conta dos desastres naturais ou mal natural, então assim, o deísmo vai responder: isso acontece porque deveria acontecer dentro do que foi criado. Uma resposta diferente do que o cristianismo apresenta. Né? Ele apresenta um contexto bem, assim, ele apresenta duas fotografias, essa transição, digamos aí, do teísmo para o deísmo. Ele fala o seguinte: vemos com clareza a introdução de um novo conceito de homem, totalmente com a fé cristã. Deus foi descoberto na natureza, não havendo assim mais espaço para o Deus do drama cristão. Deus estava na natureza. Então percebam como que isso tem raízes aí no naturalismo. Não mais na história. Deus não teria, então a providência divina não seria a condutora da história. Né? Então a gente não teria, por exemplo, a plenitude dos tempos, eu não teria a história acontecendo hoje
debaixo do que Deus teria determinado, né? Então a história simplesmente segue o fluxo do que foi originalmente criado. Deus estaria então nas maravilhas analisadas da natureza, não mais na consciência humana, com os sentimentos de pecado. O pecado deixaria de existir dentro dessa razão, dessa lógica do deísmo. Ele deixou o homem responsável pelo próprio destino. Qual a contradição aparente daí? Isso, logicamente, então, bom, se Deus deixou o homem, teria deixado o homem livre, nós já vimos que a liberdade, muitas vezes defendida pelo deísta, né, ela é contraditória ao próprio sistema do deísmo. A gente viu isso lá atrás, quando nós conversamos. Mas os deístas defendem a liberdade, a autodeterminação, mesmo embora seja contraditória. Mas vamos lá, um esforço. Vamos supor que nós tenhamos a liberdade aí dentro do contexto da cosmovisão deísta. Liberdade para quê? Olha só, vamos ver aqui o que James Pope ele coloca a respeito dessa questão da liberdade. Olha só. Deus, primeiro, de Deus nas alturas ou do homem abaixo da terra? O que podemos concluir, exceto do que sabemos? O que vemos do homem além da sua situação aqui, a partir do que se conclui ou a quem se alude? Através da vastidão de mundos, embora seja Deus conhecido, cabe somente a nós a iniciativa de descobri-lo. Né? Deus não se revelaria ao homem, né? O homem que teria que correr atrás da revelação natural de Deus. Então, assim, a gente vê que, na verdade, essa liberdade, ela seria para nada. Afinal de contas, se eu estou num sistema hermeticamente fechado, onde tudo acontece em uma lógica de causa e consequência, que liberdade é essa? Né? Então, assim, é uma questão bem confusa que o deísmo deixa. Né? Ele defende o sistema hermeticamente fechado. E ele defende a liberdade como? Como que isso naturalmente se conversa? Não tem como conversar. Então, assim, como que eu vou conhecer o todo se eu sou limitado, se eu só conheço, assim, o empirismo é muito forte, né, dentro do naturalismo e, por consequência, dentro do deísmo. Então, assim, se eu só tenho aquele conhecimento dentro desse sistema hermeticamente fechado, eu nunca conseguiria, logicamente, conhecer a Deus. Afinal de contas, é hermeticamente fechado. Né? Nenhum conhecimento de fora entraria mais. Enquanto que o Deus imanente, o Deus que se revela e o Deus pessoal, ele está nos fornecendo informações e conhecimentos novos a cada dia. Né? Então isso é uma questão bem contraditória dentro do deísmo. Outra questão. Como sabemos o que é certo e errado? A ética é intuitiva ou limitada à revelação geral. Pelo fato de o universo ser normal, ele revelaria o que é certo. Será? É isso que a gente vê? Né? Será que a razão do homem por si só naturalmente revela o que é certo? Olha, isso para mim parece ser mais absurdo, bem mais absurdo, do que a questão de ética no conceito cristão. Acreditar de que o que vem do homem naturalmente é certo e é bom, é isso que a prática mostra? Né? Se o ser humano ele não é caído, ele teria então a capacidade de discernir por si só o que é certo. Né? E isso não é o que a gente vê. Né? Se todas as coisas então seriam certas, não há o mal. Essa é uma outra contradição muito grave do deísmo. Se o homem por si só não é caído, de onde vem o mal? Se o homem sempre escolhe o que seria certo dentro de sua razão, eu não poderia então ter o mal dentro dessa terra. Isso a gente vai ver como que o niilismo ele estressa isso também. E a gente vai ver como que isso se torna insustentável dentro do niilismo. Eu não poderia ir contra uma noção, por exemplo, absurda, um ato absurdo, por exemplo, de uma maldade contra uma criança, contra um estupro. Eu não poderia me surgir contra a corrupção no meu país. Seria inútil eu me rebelar contra qualquer tipo de mal, por exemplo. Eu me insurgir contra esse mal. Dentro do deísmo e muito mais dentro do niilismo, né, que é uma cosmovisão originada, digamos assim, do deísmo. Então percebam aqui como que isso é problemático para uma harmonia, né, humana. Assim, a gente viu que uma cosmovisão, para fazer sentido, ela tem que ser harmônica, lá nas nossas primeiras aulas. Né? Se ela começa a se apresentar de modo desarmônico e contraditório, ela tem problemas ali em seus pressupostos e em suas fundações. Qual seria, então, o significado da história?
Né? A gente viu, tá, tudo bem, que a história é linear, a gente viu que o cosmos ele foi criado e a partir daí ele segue. Olha só o que o James Side fala. A história é linear, pois o curso do cosmos foi determinado na criação, ok. Mesmo assim, o significado dos acontecimentos históricos ainda precisa ser entendido pela aplicação da razão humana. Então, isso é uma outra contradição. Né? Então, muitos historiadores, por exemplo, eles eram deístas. Né? Então, assim, a gente vê dentro da questão, se a gente pegar aí os historiadores e tal, história geral, vários deles, principalmente da cidade, aí, né, do iluminismo, tal, eles eram deístas. Né? Mas se um universo, por exemplo, ele é um relógio, em que apenas eu dei a corda e deixei ele funcionar sozinho, qual é o interesse na história? As coisas seguem como elas deverão seguir obrigatoriamente, elas foram daquele jeito porque elas deveriam ser daquele jeito. É inútil eu tentar entender a motivação, é inútil eu tentar entender o porquê das coisas, e é inútil eu tentar prever qualquer tipo de amanhã. As coisas simplesmente são o que devem ser, porque já foram um dia. Né? Então, assim, por exemplo, eu perco a questão toda que a revelação especial me traz do conceito de história. Né? Então, Thomas Jefferson, existe uma Bíblia chamada Bíblia de Jefferson, né? Em que, de um modo muito conveniente, digamos assim, Thomas Jefferson pegou uma Bíblia e simplesmente recortou todos os milagres e todas as partes que ele achava sobrenatural. Então ele pega a Bíblia e ele coloca como um grande, digamos assim, um grande estudo filosófico sobre a moral de Jesus Cristo. Né? Assim, então, olha que absurdo, né? Olha só, a coisa nasce do cristianismo, né? A Bíblia é a base do cristianismo, é a revelação especial, e o deísmo ele não pode subsistir por si só. O deísmo sem o teísmo, ele seria nada. O deísmo sem o teísmo não teria base. Né? Então, olha como isso é grave assim, dentro de uma análise, de uma cosmovisão. Né? A pessoa chega a ponto de recortar a Bíblia e falar, não, agora isso aqui é o que faz sentido. Da onde você tirou isso? Da sua cabeça? Da sua razão? Que você poderia recortar e acreditar em todo o resto, menos naqueles quadradinhos que você tirou da Bíblia? Né? Então, assim, isso é absurdo, assim, supera o absurdo, mas é o deísmo. Quais seriam os compromissos centrais, pessoais e que guiam a vida, né, dentro dessa questão do deísmo? Sayre fala, os deístas frios usam a razão autônoma para determinar seu objetivo na vida. Os deístas quentes podem refletir sobre qual o compromisso com Deus, de certo modo pessoal, e determinar seu objetivo de acordo com o que acreditam satisfazer a esse Deus. É aquela questão, é o Jesus pessoal, é o Deus pessoal, cada um tem o seu próprio Deus. Se eu for um deísta frio, beleza, eu não vou acreditar nem nessa intervenção mínima ali de Deus, simplesmente vou seguir minha razão, né, bem naturalista mesmo, e vou tentar achar um sentido ali dentro do naturalismo. Se eu for um deísta quente, é mais confortável. Eu posso imaginar um Deus da forma que eu quiser, posso recortar da Bíblia aquilo que eu quiser, beleza, e vou seguir os meus, vou formatar os meus padrões dentro dessa nova proposta. Né? Então os deístas, como a gente falou, eles dependem do teísmo cristão para formularem os pontos de vista de sua cosmovisão, principalmente o deísmo quente. Né? Ele não é uma cosmovisão organizada, né? Ao contrário de várias outras cosmovisões. O deísmo a gente vai ver também como outras, como por exemplo a Nova Era, tal, é uma bagunça. A gente encontra de tudo, ela não tem a menor consistência, nem mesmo dentro do próprio sistema. Agora vamos ver um pouquinho aqui em relação a alguns tipos de deísmo. Tá? Então, o primeiro tipo de deísmo que eu posso também, além do deísmo prático, um deísmo que eu posso encontrar é o deísmo científico. Tá? Então, por exemplo, existe uma teoria muito maluca, a teoria do espaguete, né, criador e tal, como se um grande espaguete tivesse criado o universo. É uma sátira, assim, uma brincadeira que eu recomendo que vocês leiam depois. A gente não vai ter tempo aqui de explorar isso, mas basicamente o deísmo é isso. Você pode escolher o que você quiser como causa criadora do universo. O Deus é o seu Deus que você quiser. Inventa aí e, irmão, abraça ele e vai nessa. O final não vai ser muito bom, mas é isso. Então olha só aqui o que o Wright ele fala. Tenho dificuldade em acreditar que tudo aí fora é apenas um acidente. Contudo, sempre vem o contudo, né, que complica tudo, né?
não tenho nenhuma crença religiosa. Não acredito que é um Deus. Não acredito no cristianismo, ou no judaísmo, ou em qualquer coisa do tipo, ok? Não sou ateu, não sou agnóstico. Então, peraí, ele não é ateu, ele não é agnóstico, e ele também não é religioso. O que ele é, né? Deísta. Estou apenas na posição comum. Comum não sei de onde. Por outro lado, posso dizer que me parece provável que nosso universo particular é a consequência de algo que eu chamaria de inteligente. Por exemplo, um espaguete. Se eu quiser chamar aqui o espaguete inteligente, um extraterrestre ou qualquer coisa, tudo bem. Né? Então, assim, acaba que quando se fala em Deus dentro do teísmo, a gente vai escutar muito a questão Deus, 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 mas não é o Deus do cristianismo, não é o Deus do protestantismo. Isso é muito importante. É aquilo que a gente falou lá no começo das nossas aulas em relação à importância da linguagem, o significado dos símbolos. Não é porque eu falo Deus, não é porque um deísta fala Deus que você vai entender esse Deus que ele está falando como sendo o seu Deus do cristianismo, ou sendo o Deus do islamismo, né? Ou, por exemplo, sei lá, qualquer outra coisa, ou o próprio Deus do deísmo, que cada um tem o seu. Então percebam como essas palavras perdem um significado próprio, né? E elas ganham qualquer significado que o interlocutor quiser colocar ali na sua comunicação. Então, às vezes a gente lê alguma coisa, ou escuta, olha só, tá falando de Deus, mas não é o mesmo Deus. É por isso que o Schaeffer sempre fala, antes de eu começar qualquer conversa, né, eu pergunto, quando a pessoa vem falando de Deus, eu pergunto, sobre qual Deus você está falando? Será que é o Deus da Bíblia? Será que a gente está conversando sobre o mesmo Deus? Quando você fala que Deus é mau, será que você está falando do mesmo Deus que eu? Né? Quando você fala do Deus como uma corporização das leis da física, como é o deísmo, será que você está falando do mesmo Deus do que eu? Né? Então, assim, isso é uma coisa que vale muito a pena a gente se atentar aí. Um outro deísmo que nós podemos encontrar também, além do deísmo científico, é o deísmo filosófico. Esse deísmo filosófico, né, a gente pode encontrar muito aí, por exemplo, em Dostoiévski. Muito embora muitos considerem Dostoiévski ali no niilismo, no existencialismo, particularmente, né, eu fico com a corrente que não enquadra Dostoiévski ali dentro do niilismo e do existencialismo. Eu acho que ele é muito melhor pelas suas escritas. A gente vai estudar bastante sobre as escritas dele na próxima aula, nos escritos dele na próxima aula, mas eu acho que ele caberia melhor dentro da questão do deísmo filosófico. Né? Frank fala o seguinte, ao analisar Dostoiévski, ele fala o seguinte, para Dostoiévski, viver num mundo sem Deus e sem imortalidade equivalia, moral e psicologicamente, ao trabalho sem propósito, indefinido, que os presos faziam no transporte de areia. Então olha só o conflito que essa pessoa começa a gerar dentro de si. Ele queria acreditar em Deus, mas ele não conseguia acreditar em Deus. E aí ele achava que uma vida sem Deus era vazia de qualquer coisa. E aí ele começa a viver uma vida vazia de qualquer coisa. Né? Olha só o que Frank continua. E tinha profunda convicção de que a psique humana não suportaria essa indignidade sem sentido. É curioso, porém, que chame sua fé de deísmo filosófico. Então o próprio Dostoiévski chama a sua fé de deísmo filosófico. Tá? Então é um tipo de enxergar Deus agindo até certo ponto dentro desse contexto da filosofia. Por fim, nós temos então aí o deísmo popular. Né? O deísmo popular pode ser entendido do seguinte modo. O deísmo popular pode ser rotulado assim em dois sentidos. Trata-se de uma crença simples e fácil na existência de um ser, força ou inteligência onipotente, impessoal e transcendente, ou então em uma crença vaga, qualquer, que é mantida aí por milhões de pessoas. É isso. Então, assim, é aquilo que a gente vai falando, pessoal, o deísmo não tem uma forma. Né? Ele pode ser um pouco coerente nesse primeiro, ou então você monta o seu deísmo da forma que você quiser. Existe, por exemplo, o Sire, ele chama atenção, isso aí lá no contexto norte-americano, né, dos Estados Unidos, ele chama atenção que ele consegue perceber lá um deísmo terapêutico moralista. E ele define esse deísmo da seguinte forma. As pessoas acreditam, de modo geral, que Deus criou o mundo, que Deus quer que as pessoas sejam boas, e que o objetivo da vida é ser feliz. Olha só o primeiro problema. O objetivo da vida é ser feliz. Deus não precisa estar envolvido na vida das pessoas. Ele não responde. Então, assim, você tem que ser feliz e alcançar a felicidade sem ser em Deus. Então, olha só o problema já desse deísmo. As pessoas vão para o céu quando morrem se forem boas por aqui.
né? Então, se você for mal aqui, muito embora isso seja contraditório com o deísmo, né? A gente não pode falar de mal dentro desse conceito. Se não tem queda e se todo mundo faz a coisa boa, as coisas boas, né? Então, assim, mas vamos supor, para você ver inconsistência, mas existiriam pessoas más, e aí as pessoas irem para o inferno e as pessoas boas vão para o céu. Isso a gente está cercado de pessoas assim. Isso é o que Sayre chama de deísmo terapêutico moralista. E existe, pessoal, até mesmo uma coisa chamada de deísmo cristão. Olha que maluquice, né? Deísmo cristão. Eu acho que é bem interessante, por exemplo, uma pesquisa que foi feita por Oxford a respeito dessa questão da religiosidade nos adolescentes dos Estados Unidos. Né? Então, assim, isso já faz um tempinho, foi em 2005, mas é bem interessante a pesquisa. Eu trouxe um recorte, por exemplo, aqui, de uma fala de uma entrevistada. Era uma adolescente, ela tinha 17 anos. Ela fala o seguinte: como que ela define Deus? Deus está à sua volta a todo instante. Ele acredita em pessoas que perdoam e outras coisas mais. Está aí para nos guiar. Ser alguém com quem podemos conversar e ajuda nos nossos problemas. Claro, ele não retruca. Fala do dente. Né? Então, assim, claro, ele não vai te responder, ele não retruca, ele não escuta, mas ele te guia e tal. Então, assim, pô, não é o negócio correto, né? O Benjamin Franklin, ele fala o seguinte, né, voltando aí ao Benjamin Franklin: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que achar que o dicionário é o resultado de uma explosão tipográfica. Eu já cansei de ver essa frase do Benjamin Franklin sendo usada em sermões de pastores ou de reverendos e tal, porque ela é linda, né, sozinha, né? Então, assim, você fala, não, o cara é um cristão, aqui é um protestante, olha só que coisa linda. Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que achar que o dicionário é o resultado de uma explosão tipográfica. Ou seja, joga um monte de letrinha para o céu e elas caem todas organizadas, formando palavras e significados sem nenhum erro. Ou seja, é impossível. Né? Mas olha o que ele continua. Quanto a Jesus de Nazaré, minha opinião sobre quem você deseja em particular, acho que o sistema moral e sua religião, como ele nos deixa para nós, é o melhor que o mundo já viu, provavelmente verá. Ou seja, ele vai na linha de Thomas Jefferson. Né? Ele fala o seguinte: olha, sistema moral. Né? Pergunta para ele se ele acreditava em milagre. Pergunta para ele se ele acreditava em um Deus imanente. Pergunta para ele se ele acreditava em um Deus pessoal. Não, ele acreditava numa força criadora. Então, nós podemos até enxergar, digamos assim, o ápice do deísmo quente. Né? Alguns vão se referir a isso como deísmo cristão. E por fim, por que o declínio, então, por que o deísmo começou a cair? Hoje, se você perguntar para alguém, por exemplo, se ela é deísta, são poucas as pessoas que vocês veem se declarando deístas. Muito embora elas sejam deístas. Assim, a maioria, eu acho que se a gente tivesse que escolher uma cosmovisão no Ocidente majoritária, seria o deísmo. Né? Como a gente falou, nem que seja um deísmo cristão ou um deísmo prático, principalmente no Brasil. Né? O brasileiro é muito religioso, ele tem esse senso de religião bem aguçado, né? Como a gente já viu lá na nossa aula de leituras do homem brasileiro. Né? Tem as suas razões de ser. Lógico, o próprio Deus criou o homem assim, para ser adorador. Né? Então, assim, o homem brasileiro ele é muito, muito enfático nisso. Mas, enfim, as pessoas não se rotulam como deístas. E o deísmo, digamos assim, o deísmo filosófico ou o deísmo científico, que são pessoas que se declaravam deístas, ele começou a declinar. Né? É difícil você encontrar isso sendo falado hoje em dia. E por que isso começou a declinar? Primeiro, porque cada um entendia Deus de uma forma. Então ficava difícil você manter uma cosmovisão consistente. Segundo, a razão substitui a Bíblia como norte de razão e de moral. Ou seja, não tem um sistema moral. Ética, então, nem se fala. Na verdade, eu tenho morais, cada um vai ter a sua moral, basicamente é isso. No máximo, conjuntos isolados, ali de regra moral, mas eu não poderia talvez nem falar de uma ética. Né? Terceiro, o que existe está certo, como o Pope aí fala. Será? Isso é uma coisa que deve ser falada dentro do deísmo para ele ser consistente, mas que a prática é totalmente contrária. Né? Um universo fechado ao reordenamento, determinismo mecânico, isso incomodava muitas pessoas. Essa questão de serem máquinas, de serem robôs. E porque o universo simplesmente não funciona como um relógio, que é a grande base do deísmo, aí, digamos assim, importada do naturalismo.
né? Então, essas questões aí levaram o deísmo a um declínio. E a gente vai ver aí que algo surge para tentar substituir, na verdade não substituir, não agora, mas para tentar, na verdade, suplantar ou tomar o lugar do deísmo. Algumas cosmovisões, digamos assim, bem mais pessimistas, outros vão falar realistas, né, vão aparecer aí na sequência, né, que é exatamente o niilismo e o existencialismo. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver aí como que o deísmo lança os fundamentos, né, para que outras cosmovisões, aí é uma cosmovisão mais moderna, tá? A gente pode falar aí de niilismo, falando de modo organizado como cosmovisão, a partir da década de 50 do século passado. Né? E a gente vai ver aí como que isso começa a aparecer como herança do deísmo. Beleza? Muito obrigado aí pela sua companhia, espero você em breve. Até logo. Fica na paz.